Olá, sou Gustavo Fernando, do terceiro ano 7, grupo G3, juntamente com Maria Fernanda de Oliveira Rocha, Jeremy Lucas Montefusco Sá, Guilherme Abitbol Lira Valente e Lucas Menezes de Lima. O tema que vamos abordar será a natureza dual da luz. A luz, em determinados momentos, se comporta como uma onda e em outros momentos como partícula. Dizemos que ela apresenta, então, uma dualidade onda-partícula. Foi por volta de 1704 que Newton apresentou a teoria corpuscular da luz, segundo a qual ela se comportava como se fosse uma partícula. Ele propôs que se a luz fosse realmente uma onda, ela poderia contornar obstáculos, como acontece com o som. Caso a luz fosse uma onda, o fenômeno físico da difração impossibilitaria a formação de regiões de sombra e penumbra. Segundo Newton, podemos ouvir uma pessoa conversando do outro lado de um muro alto, mas não podemos vê-la, em razão de o som ser uma onda e a luz uma partícula. Um pouco antes, no ano de 1677, Hughes havia lançado a teoria ondulatória da luz. Ele classificou a luz com uma onda, pois achava que a luz vibrava os pontos do meio, da mesma forma que o som faz. As observações de Hughes permitiram a ele concluir que cada ponto de uma onda se comporta como uma fonte de onda secundária para os próximos pontos. Mas podemos dizer que a teoria da luz começou a ganhar força quando o físico e matemático Young montou um experimento que foi capaz de mostrar que a luz sofria difração. Em seu experimento, Young usou um obstáculo chamado de 0,1 contendo uma minúscula fenda, e na sequência um outro obstáculo chamado de 0,2 com duas minúsculas fendas, conforme mostra essa figura. Após os obstáculos, Young colocou um anteparo para projetar a luz. Para surpresa de Young, apareceram franjas claras e escuras. Com isso, ele pôde concluir que, se houve a formação de franjas, a luz sofre difração ao passar pelas minúsculas fendas. Portanto, a luz tem um comportamento ondulatório. Assim, podemos afirmar que, quando a luz se propaga no espaço, ela se comporta como onda, mas quando a luz incide sobre uma superfície, passa a se comportar como uma partícula. Na busca pela definição sobre a natureza da luz, surgiram no século XVII duas correntes de pensamento científico: a teoria corpuscular da luz, que era defendida por Newton, e o modelo ondulatório da luz, que era defendida por Christian Huygens. Newton tentou justificar essa teoria afirmando que a luz se comportava como pequenas esferas, as quais colidiam elasticamente com uma superfície lisa, sendo refletidas de modo que o ângulo de incidência fosse igual ao ângulo de refração. Assim, segundo o fenômeno de reflexão, Newton considerava a luz como sendo constituída por um conjunto de partículas que se refletem elasticamente sobre uma superfície. Essas duas correntes provocaram intensas polêmicas entre os cientistas da época, fato esse que marcou a história da física. Porém, o conhecimento sobre a verdadeira natureza da luz só foi descoberto no século XIX, após a morte dos defensores dessas teorias. Refração é quando a luz, ao se propagar de um meio para o outro, ela sofre um desvio na sua trajetória. Se a gente pega um objeto e colocamos dentro de um copo ou algum outro recipiente com água e o observarmos, o objeto ele segue com a aparência normal. Porém, se enchermos com água o recipiente, a gente consegue ver que aparentemente o objeto ele encontra-se quebrado ou distorcido. Esse fenômeno ocorre devido a quando os raios de luz se propagam de um meio de maior refringência para um meio de menor refringência, ou seja, de um meio com maior índice de refração para um índice de refração menor, ele sofre desvio na sua trajetória e vice-versa. Durante o século XVII, um físico e matemático chamado Christian Huygens se opôs à teoria da natureza da luz de Newton, defendendo a teoria ondulatória da luz. Através dessa teoria foi gerado o chamado princípio de Huygens, que consiste em basicamente que a luz é uma onda e essa frente de ondas vai gerar através de um ponto uma nova fonte de ondas que se propagam na mesma direção, na mesma velocidade
e na mesma frequência da onda original. Deve estar aparecendo aí na tela uma imagem que mostra exatamente isso. As ondas vêm até o obstáculo e através de uma fenda elas sofrem difração e se propagam em uma nova fonte de ondas. Bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Guilherme e irei falar sobre a difração da luz por fendas. Existem 3 tipos de difrações: a difração de fenda simples, a difração de fenda múltiplas e a difração de fenda dupla. A difração de fenda simples, que é essa que eu vou falar agora, é um feixe de luz monocromático por uma fenda de largura B que atinge um anteparo a uma distância Z. As ondas de Huygens originárias em cada ponto da abertura interferem-se entre si e produzem um padrão de difração ilustrado nessas figuras, no qual observamos um máximo central e pontos onde a intensidade luminosa é nula. Difração de fenda dupla mostra que a luz difratada pelas 2 fendas sob o efeito de interferência, de modos a se obter anteparo máximo e mínimo de luz, é que a intensidade total é o produto de um fator devido à difração da fenda simples vezes o fator devido à interferência de fenda dupla. O fator de interferência tem um máximo, chamado de máximos principais, sempre que essa fórmula, onde M 0, 1, 2, 3, 4, denota a ordem do padrão. Já o fator de difração tem mínimos de intensidade sempre que B, essa fórmula, onde N 1, 2, 3 e 4 denota a ordem do mínimo, entre outros. E temos também a difração de fenda múltipla, que é essa daqui. A difração de N fendas de largura B, período D, a linha serrilhada representa a função de difração, que é essa fórmula. Utilizando a relação apresentada no parágrafo anterior para o caso da fenda dupla e a relação trigonométrica, no qual é essa fórmula aqui. O padrão de intensidade para a fenda dupla pode ser escrito com essa fórmula aqui. A generalização desta expressão ao caso de N fendas não é uma tarefa matemática simples. O resultado final é bastante simples, sendo obtido por apenas substituindo-se essa fórmula por essa fórmula. E assim, a difração por um arranjo de múltiplas fendas, a distribuição de intensidades é dada por essa fórmula. Aqui, como vocês podem ver, temos o experimento de Maxwell sobre a difração da luz por fenda. Em 1887, Hertz faz uma descoberta que traria de volta a teoria quântica, ou seja, de que a luz é composta por partículas denominadas fótons. Ele observou que a incidência de luz sobre uma superfície metálica faz com que os elétrons dessa superfície saltem para fora, ou seja, a superfície perde elétrons. Esse efeito ficou conhecido como efeito fotoelétrico, e nós tentaremos demonstrar utilizando um resistor LDR, alguns LEDs e um multímetro para medir a resistência do resistor. Podemos ver através deste experimento que a incidência de luz sobre a placa LDR causará uma mudança na resistência, pois os elétrons serão ejetados do polo positivo para o polo negativo, gerando uma pequena corrente elétrica e, consequentemente, haverá mudança na resistência. Percebemos também que ao trocarmos a luz para uma luz de frequência maior, a resistência será menor, justamente porque os elétrons serão ejetados com mais energia. Assim a corrente será mais forte. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre a natureza dual da luz. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até os próximos trabalhos. Tchau!